exemplos. Aí Judas diz assim: essas pessoas libertinas, que vivem de forma imoral, a igreja precisa ir até elas. A igreja precisa confrontá-las. E é por isso que a gente vai reunir a diretoria daqui a pouco. Porque a gente vai fazer uma comissão de membros para ir atrás das pessoas que não querem mais nada com a igreja. Desapareceram. Vão bater na porta lá, ó. E aí? Quer ou não quer? O que está acontecendo? O que você tem a dizer para a igreja? Assim como nos tempos de Judas, atualmente nós vivemos num período onde centenas de doutrinas enganosas, falsos ensinos, falsas religiões, seitas e heresias se multiplicam a cada ano. As coisas que a gente ouve falar por aí, a gente fica boquiaberto. Muitos desses erros, eles acabam se camuflando dentro do cristianismo dito evangélico. Por causa disso, muitos crentes sinceros começam a ficar em dúvida. Começam a ficar confusos. Ele procura uma igreja que se diz cristã, histórica, e chega ali e começa a ver algumas coisas e diz: meu Deus, será que eu estou errado? Porque o erro vai entrando. E aí Judas então nos mostra que nós devemos estar atentos contra esse grande mal. E aí, de forma concisa, de forma direta, ele trata dos hereges, ele os condena enfaticamente. De forma concisa e direta, ele nos mostra como evitar essas pessoas, ou como tratar dessas pessoas que tentam nos desviar da fé. E aí, ele vai fazer algumas descrições dos falsos mestres. E eu quero rapidamente olhar essas descrições que Judas usa para os falsos mestres. Então, segundo Judas, ele vai dizer que um falso mestre é alguém que aparece reivindicando uma autoridade pessoal. Aquilo que a gente falou semana retrasada sobre Diótrefes. Autoridade imposta e não reconhecida e conquistada. Normalmente, Judas vai dizer, o falso mestre é alguém que evoca para si, e não para a Escritura, uma autoridade pessoal. Olha o que diz aí no verso 8, ele diz que essas pessoas são sonhadores alucinados. Gente, qual é a base da autoridade na igreja? Bíblia, Escritura, sola Escritura, somente a Escritura. Essa é a base única de autoridade. Naquele jargão, naquele slogan, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas essas pessoas aqui, Judas vai dizer, os falsos mestres, são homens que reivindicam para si uma autoridade pessoal. Como que eles têm essa autoridade? Através de sonhos, através de visões, através de revelações. Porque se a pessoa fala assim, Deus me revelou, e você chega e fala assim, contesta essa revelação, é complicado. Alguns de vocês receberam aí um CD do Bonilla, do reverendo Ludigero Bonilla, pastor lá da presbiteriana, da onde, Zé? Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Não gosto muito desse povo lá não, viu, Zé?
Tô brincando, é porque estamos num cabo de guerra ali, a gente aqui e eles lá, pela alma, pela vida dessa família aí. O Ludgero, ele vai dizer que uma vez uma senhora entrou no gabinete dele e disse assim: pastor, tem uma revelação que Deus me deu para o senhor. E qual é? Deus me revelou que o senhor precisa ler mais a Bíblia, o senhor precisa orar mais, o senhor precisa fazer isso, isso e isso. Aí ele disse assim para ela: a senhora acabou? Acabei. Ele disse: rejeito tudo. Rejeito tudo. Porque se eu acolher essa revelação que a senhora está trazendo para mim, amanhã a senhora vai vir com uma revelação dizendo como que eu tenho que proceder com a minha esposa. Minha irmã, ele disse, a única autoridade a que eu me submeto é a Bíblia. Não me venha com revelação, que eu não estou aqui para ouvir suas revelações. Falsos mestres, vai dizer Judas, são pessoas que reivindicam para si uma autoridade pessoal. Num contexto onde o ensino normativo deve ser regrado pelas Escrituras, aqueles homens ali eram sonhadores alucinados. É por isso que olha o que diz aí o verso 8: rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. É óbvio, se eles querem uma autoridade para eles, eles vão difamar o quê? As autoridades superiores. Nós vivemos num país em que existe pouquíssimo respeito, ou quase nenhum respeito pelas autoridades. Certamente que uma boa parcela dessa atitude se deve ao fato de que as autoridades não se fazem respeitar. Uma coisa alimenta a outra. É difícil a gente respeitar e honrar alguns políticos da nossa nação. Muito difícil. É complicado a gente respeitar uma polícia corrupta e despreparada. Ontem eu estava dando aula para um menino que veio lá da Amazônia. Aí o pai dele chegou com ele, comecei a conversar, o pai é militar. Aí ele falou que, contando as histórias dele na Amazônia, como ele prendia as pessoas e levava para os juízes, ninguém ia preso. Ele falou, eu pedi transferência, porque não aguentava mais a Amazônia, porque os juízes de lá são todos comprados. Todos eles recebem suborno. Como que você reverencia ou tem uma atitude de respeito por juízes que recebem suborno? Então nós vivemos num país que tem pouquíssimo respeito pelas autoridades. Certamente, repito, que uma boa parcela se deve ao fato de que as autoridades não se fazem respeitar. Mas também é verdade que o desrespeito às autoridades começa dentro de casa. Filho que não obedece pai, porque o pai não se faz respeitar. Filha que desrespeita a mãe. Do lar, esse desrespeito vai para a escola. Adolescentes que não têm o menor respeito pelos professores, pelos educadores. Da escola vai para a igreja. Da igreja vai para as autoridades civis, fica tudo comprometido. Essa rebelião e desrespeito por autoridades, quem que começou com isso? Adão e Eva. Quando Deus disse assim, olha, nem toque naquela árvore. De todas vocês podem comer. Daquela ali, não é que você pode apanhar e comer, você não pode nem tocar.
que eles fizeram? Desrespeitaram a ordem divina, desrespeitaram a autoridade e seguiram a orientação da serpente e das suas próprias consciências. Aqueles falsos mestres condenados por Judas, eles rejeitavam a autoridade apostólica, rejeitavam a autoridade de Jesus e passaram a se colocar numa postura arrogante, chamando a atenção para eles mesmos. Olha o que diz o verso 9 aí. Olha que coisa impressionante isso. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Na tradição dos hebreus, o arcanjo Miguel, ele é considerado a maior autoridade das milícias celestiais, segundo a tradição dos judeus. Então você tem aqui, a maior autoridade das milícias celestiais, e ele não se atreve a proferir nenhum juízo infamatório contra o diabo. Ele vira e diz assim, o Senhor te repreenda, tenho nada com você. Olha que diferença das igrejas neopentecostais e algumas pentecostais que nós vemos hoje em dia. Traz o homem aqui para frente, aí bota o microfone na boca do diabo e fica conversando com o diabo. Eu te repreendo, eu te amarro, eu te ordeno. E fazem daquilo ali um espetáculo. Para quê? Qual é o objetivo? Um dos objetivos, não é o único. Um dos objetivos daquilo ali: mostrar a suposta autoridade que eles possuem sobre os espíritos malignos. E aquilo ali é uma ostentação do hipotético poder que esses homens possuem sobre os demônios. O que é isso? Chamar a atenção para si. É querer aparecer. É colocar o holofote sobre ele mesmo. Apanhe o exemplo de Jesus, quando foi tentado por Satanás. O apóstolo Paulo. E Miguel aqui, eles respondem a Satanás apenas o necessário. Eles não ficam batendo boca, não ficam dialogando com Satanás. O contrário disso aqui, gente, é sinal de imaturidade e leviandade. Segunda característica mencionada por Judas acerca dos falsos profetas é que eles são marcados por sensualidade. Sensualidade aqui não é apenas aquilo que está ligado à sexualidade. Inclui isso, mas não é apenas isso. Sensualidade é quando quando alguém vive em função dos seus apetites. Irmãos, todos nós temos desejos. Aliás, muitos desejos. Desde o desejo sexual até o desejo por um petit gâteau. Todos nós temos muitos desejos. Ter desejo, gente, não é pecado. Não é pecado ter desejo. O pecado é manipular esses desejos, transformando-os em pecado. O pecado é usar esses desejos de acordo com os nossos padrões, desprezando os padrões de Deus. Você já repetiu 3 vezes. Comeu petit gâteau.
Aí você vai dar uma olhada pro outro petit gâteau de alguém que está chegando ali. Dá mais um pedaço aí. A Bíblia fala de gula. Você está deixando o seu desejo passar por cima do que a Bíblia fala, do que é um desejo correto. Ter desejos não é errado, mas errado é quando nós manipulamos os desejos para nossa conveniência e desprezamos a maneira de usarmos esses desejos segundo os padrões de Deus. E normalmente esses desejos estão ligados, esses desejos pecaminosos, eles estão ligados ao fato de desejarmos dar satisfação ao nosso ego. Olha aí o que diz o verso 12. Esses homens, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. Ainda no verso 12 diz que são pastores que apacentam a si mesmos. Verso 16, dominados por seus próprios desejos, adulando pessoas por interesses. Então são pessoas que, ao invés de mortificar a carne, eles dão vazão à sua carnalidade. Eles desejam satisfazer os seus apetites. Por isso que eles fazem o quê? Enchem o bolso de dinheiro. Por isso. Por que tem tanta corrupção e roubo dentro de muitas igrejas? Porque eles desejam satisfazer os seus apetites. Assumem e desejam posições de influência e poder. Judas vai dizer: falsos mestres são caracterizados por sensualidade. Gente que vive em função dos seus apetites. Terceira característica que Judas menciona aí acerca dos falsos profetas, mestres. Eles são superficiais e não possuem discernimento espiritual. Falsos mestres não possuem o discernimento que é dado pelo Espírito de Deus. Gente, discernimento conduz à profundidade. O solo bom é aquele solo que a raiz, ela se aprofunda. Aqueles homens que foram alvo das críticas de Judas, eles não tinham profundidade nas Escrituras. Eles superficializavam aquilo que é eterno e trivializavam aquilo que não pode ser esgotado. Olha o que diz o verso 10. Léo, dá uma ligada lá no ar. Acho que está quente, o pessoal está... Não, porque lá fora está quente. Já foi levantando. Então tá ótimo. Vou botar mais uns 2 aqui. Verso 10 diz assim, ó: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês, que nos é ensinado aqui. Nós não podemos tratar com leviandade ou com simplicidade, com superficialidade a palavra de Deus. A gente tem que ser muito cuidadoso com qualquer abordagem que a gente faz das Escrituras. J. Packer, ele tem um pensamento famoso, que ele diz que o cristianismo na América possui milhares de quilômetros de extensão e 2 centímetros de profundidade. Falsos mestres são pessoas que não têm profundidade. É óbvio, porque normalmente, claro que há exceções, quem tem profundidade ama as Escrituras. Vamos para o final, vamos correndo. Em quarto e penúltimo lugar, a quarta característica mencionada por Judas acerca dos falsos profetas é que eles são irreverentes com as coisas sagradas.
Um dos grandes perigos que nós corremos na igreja, eu já preguei sobre isso aqui, já falei sobre isso, é a gente se familiarizar com as coisas sagradas. E esse é um perigo alertado em toda a Bíblia o tempo todo. Se familiarizar com as coisas de Deus. Foi assim que aconteceu com a família de Eli e de Arão. Foi assim com aquele rapaz que tentou segurar a arca do Senhor, lembra lá? Uzá. Segurou, foi com a maior das intenções. Com a melhor das intenções, não deixar a arca cair. Segurou. Morreu na hora, fulminado. Existem coisas das Escrituras sagradas que a gente não pode tratar de qualquer jeito. É por isso que eu tenho orientado algumas pessoas, não é nada místico, mas é algo que a gente consagra a Deus. E se consagramos a Deus, a gente não pode tratar de qualquer jeito. Acabou a ceia, irmãos, o pão e o suco que está aqui não é para brincadeira de criança. Isso aqui foi consagrado a Deus. A criança deve crescer sabendo que aquilo ali tem que ter reverência com aquilo ali. Saul, Uzias, os religiosos dos dias de Jesus, que trataram de qualquer jeito as coisas sagradas, se deram bem não. Verso 12 e 13: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para todo sempre. Gente, não trate das coisas de Deus de forma irreverente. As coisas do Senhor precisam ser encaradas de forma séria. Não trate o culto, não trate esse momento aqui de forma leviana. Não trate a leitura das Escrituras de qualquer jeito, a oração de qualquer jeito. Alguém disse, e eu concordo perfeitamente com isso, que tratar do sagrado é como manusear nitroglicerina. Tratar do sagrado é como você manusear nitroglicerina. Nitroglicerina é aquele composto químico explosivo. Ele é resultado de uma combinação de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Você acha que eu sei só a história? Foi o primeiro explosivo usado em grande escala. E exige muito cuidado no seu manuseio. Por quê? Porque é algo muito instável. Se manusear errado, explode. Alguém disse que tratar do sagrado é igual manusear nitroglicerina. Se manusear de qualquer jeito, explode na nossa cara. Quando nos aproximamos do sagrado, nós devemos nos aproximar com absoluto cuidado, sob pena de atrairmos para as nossas vidas danos que são praticamente irreparáveis. Esses homens eram irreverentes com as coisas sagradas. Cuidado. Em último lugar, a quinta característica mencionada por Judas acerca dos falsos profetas é que eles usavam palavras destemperadas. Falsos mestres normalmente são destemperados na sua forma de falar. Daqui a alguns domingos a gente vai começar a estudar sobre Tiago. E nós vamos ver que um dos sinais mais evidentes de uma vida transformada por Cristo é o controle da língua.
Quando eu vejo pessoas falando demais, pessoas se vangloriando, pessoas fazendo fofoca, eu vejo que ali está uma pessoa que precisa crescer na graça. Uma das evidências da conversão e da santificação é a sua maneira de falar. Sabe por causa de quê, gente? Porque a Bíblia diz que conversão muda a nossa maneira de pensar. E quando nós mudamos a nossa forma de pensar, a gente não fica falando qualquer coisa. Até porque a Bíblia também diz que a boca fala. E se o nosso coração é mudado e transformado, isso vai refletir na nossa língua. Destempero no falar é sinal de indisciplina, é sinal de um coração não submisso. Olha o verso 10. Esses homens difamam tudo que não entendem. Difamação, o que é? É tornar má a fama das pessoas. Lembra lá de 3 João de Diótrefes? Foi isso que ele fazia. Verso 15, ele vai dizer que tais pessoas usam palavras insolentes. Verso 16, são murmuradores, sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Verso 16, aduladores dos outros por motivos interesseiros. Não posso deixar de falar isso aqui, né? Gente que bajula o outro por conveniência e questão política. Tipo assim, ó. Queria chamar fulano de tal aqui na frente. Grande servo do Senhor. Homem ilustre. Já doou tantos milhões para a obra. Queria convidar os pastores e os presbíteros presentes que estão chegando para sentar aqui na frente comigo. Por favor, seu lugar... Já ouvi isso? Seu lugar é aqui comigo, aqui na frente. O que é isso? Adulação. Tentativa de se autopromover adulando os outros. E Jesus fica onde? Irmãos, igreja não é lugar de adulação e bajulação de ninguém. Igreja não é lugar de adoração de egos. Pelo contrário. Muitas vezes a igreja vai precisar confrontar os egos. Os falsos mestres, eles usam palavras destemperadas. Todo mundo aqui conhece o valor de um bom tempero, não é? Como que tempero faz falta? Como uma comida sem sal ou sem estar temperada. Judas vai dizer que pessoas destemperadas no ensino das Escrituras, elas proporcionam e geram muitos males. Como que Judas caracteriza os falsos mestres? Primeiro, reivindicam uma autoridade pessoal. Segundo, são marcados por sensualidade. São superficiais e não possuem discernimento espiritual. São irreverentes com as coisas sagradas e usam palavras destemperadas. Gente, desculpa pelo tempo, acho que hoje eu me excedi um pouco. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós vivemos num contexto de muita heresia, de muita doutrina errada. Nós precisamos batalhar pela fé. Está aqui algumas características de um falso mestre. Judas diz assim: nunca deixe de batalhar pela fé que uma vez de todas, ou por todas, foi entregues aos santos. Entendeu por que o Saião falou que essa epístola tinha que receber o título de convocados para a batalha? Eu encerro com o pensamento do John MacArthur. Ele diz assim: todas as vezes que a igreja vence uma batalha importante na guerra pela verdade,
outra grande investida e rompe contra ela em algum lugar, usualmente em uma frente completamente nova. Esse padrão